Graça e paz, igreja. Mais uma vez, estou feliz em poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E como sempre, orem comigo. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com sua voz tranquila, abro o meu coração, é tua minha vida. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado conosco, por meio das ministrações nos louvores, por meio dos louvores, por meio das orações, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já tem mostrado a Tua grandeza em nossas vidas, já tem demonstrado aquilo que o Senhor deseja de nós estarmos perto de Ti. Senhor, nós te apresentamos, não desmerecendo a oração que já foi feita, Pai, mas eu entrego a Ti, Pai, a minha vida, Senhor, para que nós possamos não ouvir homem falando, não ouvir coisas da minha mente, mas aquilo que de fato vem de Ti, Pai. Que a tua igreja possa receber não palavras vindas de mim, mas palavras vindas direto do teu trono, Pai, direto de ti, direto da tua boca, aquilo que de fato o Senhor quer revelar à tua igreja, revelar à tua noiva. Pai, eu me coloco nas tuas mãos agora para que o Senhor use conforme o Senhor quer e o Senhor fale conosco, Pai, a começar de mim, fale comigo, fale através de mim e também, Pai, que o coração da tua igreja, Pai, o coração das pessoas que aqui estão, das pessoas que estão em casa possam estar abertos para receber de Ti algo especial. Senhor, a Tua palavra que é maravilhosa, a sua palavra, Pai, que é viva e eficaz, a tua palavra, Pai, que transforma a nossa mente, transforma o nosso caráter, transforma o nosso interior, que nós possamos estar dispostos, Pai, não apenas a ouvir e a aguardar, mas a praticar a tua palavra. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração inicial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu falei que traria a segunda parte da ministração, no dia 27/5, e é o que farei. Abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 21, verso 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Essa palavra inesperadamente. Quantos aqui já fizeram uma viagem longa de carro? Geralmente, a pessoa que vai dirigir, ela tem um certo preparo. O que vocês fazem com o carro antes de viajar, distante? Um check-up, uma revisão, uma prévia manutenção ali, ou uma vistoria, se podemos dizer assim. O que a gente vê? A gente verifica o óleo, verifica a água, o óleo do motor, às vezes o óleo de freio, Quantos olham o óleo de freio? Você olha, pastor? Numa descida, indo para a baixada, já pensou? Meu Deus do céu. Mas a gente toma algumas precauções para ver se a manutenção está ok. E manutenção é algo muito, mas muito, muito necessário em nossas vidas, seja para um veículo em uma viagem ou nas nossas próprias vidas. Daqui a pouco eu toco em nossas vidas, é melhor. Mas no carro, então,
é muito necessário. E nós temos algumas manutenções, né? Alguns tipos de manutenções. Quais esses são? Manutenção planejada. É aquele, como o próprio nome diz, que você planeja, né? Você faz um planejamento. Às vezes tem aquela manutenção, por exemplo, da Honda mesmo, né? Ou da própria marca do carro, que é aquela manutenção periódica. É uma manutenção planejada para que você vá fazer ali um check-up do seu carro. Para que previamente seja identificado algo que possa trazer um problema e seja corrigido. Mas esse check-up é feito antes que haja qualquer problema. Existe também a manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva, ela também acontece antes que ocorra qualquer tipo de falha. Então, ela previne você de ter algumas falhas. Por exemplo, tem manutenção preventiva que é propriamente a troca de óleo. A troca de óleo do carro, quem tem carro, quem dirige ou quem já dirigiu, sabe que o óleo é trocado de pelo menos de 12 em 12 meses ou quando completa os 10 mil quilômetros rodados. As irmãs também que dirigem sabem, né? Então, essas são manutenções preventivas. Existe a manutenção preditiva. O que é isso? É uma manutenção que também você previne, mas ele vai além da prevenção. Por quê? Essa preditiva, ela tem equipamentos de exatidão, com equipamentos de precisão. O que ele faz com que analise todo o funcionamento do carro ou do equipamento e traga diagnósticos referente a toda a parte mecânica do carro ou do equipamento. E tem a manutenção que todos fogem. Todos querem fugir dela, mas infelizmente é o que a maioria das vezes acontece, que é a manutenção corretiva. Como o próprio nome diz, é para corrigir um dano que ocorreu, uma falha mecânica, uma peça que tenha tido mau uso e, consequentemente, tenha gerado algum problema no carro ou no equipamento. Então, todos querem correr dela. Por quê? Geralmente é essa manutenção corretiva que traz o maior prejuízo. Por quê? Você não teve a manutenção preventiva, não teve a manutenção preditiva, não teve a manutenção planejada e quando viu, deu problema. E aí teve que fazer o quê? Vou contar essa experiência. Olha, era só olhar a água baixando, identificar que a água estava baixando e fazer uma manutenção preventiva. O que o abençoado aqui fez? Não fez. Ele teve que sofrer com a manutenção corretiva. E a manutenção corretiva, ele traz um prejuízo maior, porque aquela pecinha que poderia ser trocada, se ela não é trocada, ela pode trazer danos a outros componentes. Então, por exemplo, o nosso, porque eu não troquei uma pecinha, teve que trocar o cabeçote que queimou. Isso gerou um prejuízo muito alto. Meu Deus do céu. Então, a manutenção ela é necessária não apenas em equipamentos, em carro. A manutenção ela é necessária também nas nossas vidas. Para que a gente não seja pego de surpresa. Para que não aconteça em nossas vidas algo inesperado. Como nós estamos falando sobre nos preparar para a volta de Cristo. A manutenção servirá para nós, para que a volta de Cristo não aconteça em um momento que nós estejamos despreparados. No dia 27 eu ministrei e falei sobre nós estarmos em constante oração e estarmos em todo tempo vigiando. Por que isso? Quando nós estamos em constante oração, quando nós estamos vigiando o tempo todo,
nós estamos sempre mais perto de Deus. Assim como a pastora ministrou no meio do louvor, Deus ele não está distante de nós, mas assim como a manutenção preventiva que nós precisamos ter a ação de fazer, nós também precisamos ter a ação de querer estar perto de Deus, de ter atitudes que nos aproximam de Deus, de buscar a face de Deus, que nos faça realmente ter um relacionamento não superficial, mas um relacionamento íntimo com o nosso Deus, um relacionamento de intimidade, de plena comunhão com Ele. E é isso que estar em vigilância o tempo todo, estar em constante oração vai fazer com que a gente tenha, porque estamos do mais próximo de Deus, nós estamos com a nossa vida sendo transformada dia após dia, o nosso caráter sendo transformado dia após dia, a nossa forma de ser sendo moldada conforme a vontade de Deus, e o principal, a nossa santidade em constante manutenção. Quando nós estamos perto de Deus, a nossa santidade ela está em manutenção, está em processo. E a santidade, de fato, é um processo que não acontece do dia para a noite, é um processo que não acontece uma só vez, não, um processo que é um processo contínuo, é você perseverando em santidade, é você perseverando em oração, querendo sim estar sempre lado a lado com Deus, aos pés do Senhor, sempre perto dEle, é isso que faz com que a nossa santidade seja trabalhada, esteja em manutenção o tempo todo e nós estejamos sim em constante comunhão com Deus e aperfeiçoamento, assim como Ele deseja para as nossas vidas. Em Lucas capítulo 21, no verso 19, diz assim, é perseverando que vocês obterão a vida. Nós precisamos perseverar com o processo da nossa santidade. Mas, para estarmos preparados, nós precisamos sanar as falhas. A manutenção aí, sanar as falhas e abandonar o pecado. Em segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, que coisas? A volta de Cristo, a vinda de Cristo, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Imaculados, o que é isso? É estar puro, é estar dia após dia sendo liberto do pecado, é estar, a palavra em si, ela diz estar sem pecado. E a própria palavra de Deus fala que se nós dissermos que nós não pecamos, nós estamos mentindo. Por isso que é necessário que nós estejamos em constante transformação, constante manutenção da nossa santidade. O pecado, o que é o pecado? Talvez, às vezes, a gente acaba acostumando a simplesmente viver no automático e acabamos esquecendo que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, o pecado é tudo aquilo que ao invés de alegrar o Espírito Santo, pelo contrário, ele entristece o Espírito Santo. Então, o pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, que nos afasta de Deus. E é isso que nós precisamos deixar. E às vezes a gente acha que pecado é algo, é só adultério, é só uma pessoa que não é casada está em fornicação. Não. O pecado é você falar mal do seu irmão, o pecado é você odiar o seu irmão, o pecado são coisas pequenas que acabam tomando conta do nosso coração e acaba se tornando o nosso pecadinho de estimação.
Quando a gente olha até mesmo o pecado de outras pessoas, é fácil falar, nossa, mas esse irmão está nisso, ou nossa, essa pessoa está desse jeito no alcoolismo. É fácil a gente olhar e falar, nossa, olha isso, olha aquele, e esquecemos de olhar para nós e falar, nossa, ô pecadinho de estimação, vai embora. O Espírito Santo nessa noite quer que você faça, sabe o quê? Que solte seu pecadinho de estimação. Deixa ele embora, não é igual um cachorro que você precisa amar, é algo que te afasta de Deus e faz com que você tenha o seu relacionamento com Ele comprometido. Então o Espírito Santo quer que sabe o que você faça com o pecadinho de estimação? Esse que te faz falar mal do irmão, esse que te faz pensar em maldade, esse que te faz fazer coisas quando ninguém está vendo, ou pensar coisas que ninguém está quando ninguém está vendo. Deus quer que você solte esse pecado de estimação, e o Espírito Santo ele está aqui para te ajudar. Assim como Deus tem falado com você, é comigo também. Tudo que eu faço que me desagrada a Deus, eu preciso tomar essa consciência de que eu preciso me santificar. Nós, como seres humanos, precisamos desse processo dia após dia. Cutuca o seu irmão aí que está dormindo e fala assim, ó, solte seu pecado de estimação. Manda ele embora. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27, diz assim, ó, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ei, o Espírito Santo fala para você isso, ó, larga aí, larga essas coisas que te afastam. Larga essas coisas porque vocês têm o conhecimento da verdade. Se vocês têm o conhecimento da verdade e permanecem pecando deliberadamente, fazendo as mesmas coisas todos os dias ou costumeiramente, corriqueiramente, já não tem mais como pensar em sacrifícios que limpe pelo pecado, mas pelo contrário, como no verso 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E às vezes a gente começa a viver tão automático que pecados vão se acumulando e a gente vai se acostumando com isso. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas faz tanto tempo que eu ouço que Jesus vai voltar e ele não volta, será que vai voltar mesmo? E a palavra de Deus, em 2 Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Cristo não voltou ainda? Porque Ele ama tanto o ser humano, querendo que eles se arrependam, para que não vivam em eternidade em sofrimento, mas vivam uma eternidade com Ele, desfrutando do amor do Pai. Por isso que o Senhor Ele tem paciência e não voltou ainda. Mas o que nós precisamos entender é que aquilo que nos afasta de Deus, nós precisamos nos arrepender. E olha o que a palavra de Deus fala referente a isso. Deus ele não olha com um olhar de fúria para você, querendo te fulminar, não. Ele espera que você tenha a atitude. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não está esperando, falando assim, eu vou fulminar, eu vou tacar no lago de fogo, vai sofrer eternamente. Não, ele está aqui, ó,
filho, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se enquanto há tempo, arrependa-se enquanto há tempo. E é isso que Ele quer de nós, que a gente se arrependa do nosso pecadinho de estimação, que a gente se arrependa do pecado que nos afasta dEle, para que de fato nós possamos gozar da plena paz que há no Espírito Santo, na plena paz que haverá quando nós estivermos na eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento, onde não haverá morte, onde não haverá rancor, onde toda a dor que nós passamos aqui na terra, nós nem mais lembraremos, porque nós estaremos tão com os nossos olhos fitos no nosso Salvador, no nosso Pai, desfrutando desse maravilhoso amor. E é isso que Ele quer para nós, é isso que Ele almeja para nós. Então, como a palavra do Senhor fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que Ele quer fazer com a mim e com a sua vida. Ele quer purificar as nossas vidas dia após dia. Mas antes, nós precisamos ter a ação. Nós precisamos confessar. Nós precisamos nos aproximar dEle. Para estarmos preparados, nós precisamos agora estar em constante manutenção da nossa santidade. Em Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Domingo a pastora ministrou isso aqui também, e citou essa palavra aqui sobre as nossas vidas. Será que é por acaso que o Senhor tem falado isso dia após dia? Será que é por acaso que o Senhor tem tocado muito nesse assunto, falando assim, ó, você precisa se santificar, porque sem santidade ninguém verá a mim? Será que é por acaso que essas coisas estão acontecendo no mundo? Ou é para a igreja acordar e falar, opa, calma aí, como que eu estou vivendo, como está a minha vida, o que eu estou fazendo, eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus, eu estou vivendo conforme o Senhor quer que eu viva. É essa análise diária que nós precisamos, não é uma análise em um único dia, não é um evento que vai fazer com que você, em um único dia, seja purificado para sempre. Não, a purificação ela é diária. Porque o pecado ele é ofertado para nós também, diariamente. Então, a nossa santificação, ela precisa estar todos os dias em processo de manutenção. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Entenda isso, o Senhor não te chamou para ser alguém impuro, não te chamou para ser alguém que tenha as mesmas paixões que tem no mundo, ou que outrora, quando você não conhecia a Deus, você tinha. Não, Ele não chamou nós para a impureza, mas nos chamou para a santidade. Em 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, quais promessas? Que Cristo voltará, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Em Provérbios fala isso, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, uma das principais coisas para que nós vivamos em processo constante de santidade é temer a Deus. E não temer de ter um medo dele, mas um temor de falar assim, ó, isso não agrada o meu Pai. Isso não é agradável a Ele. Eu não quero estar num relacionamento com Ele distante, mas eu quero estar perto dEle. E que isso seja constante em nossas vidas. Que isso seja constante em nosso coração. Esse desejo de estar perto de Deus, de estar em santidade, de viver em santidade.
em 1 Pedro 1, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16, eu vou ler aqui. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Que ação? O desejo de estar em santidade. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O Senhor te chama à santidade porque Ele é santo, e quem está próximo dEle se torna igual a Ele. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dEle, por conta da concupiscência, da ação humana. Nós tivemos a imagem de Deus, que era a nossa imagem distorcida. Mas Ele nos chama a ser santo como Ele é santo, para que de fato a imagem dEle seja refletida em nós. E que através de nós pessoas possam ver o próprio Cristo em você. Mas para isso a gente precisa estar nesse processo, almejar esse processo, desejar o processo da santificação. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, livrem-se, pois de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicências. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam cresçam para a salvação. Irmãos, a nossa salvação, conforme até mesmo foi ministrado no domingo, ela é tomada à força. Por que tomada à força? Porque é um processo, porque é você lutando com a própria carne. É nós lutando contra nós mesmos. Mas se nós vivermos no Espírito, essa luta vai ser tranquila, porque não é nós que lutamos, é o Espírito Santo que luta, o Espírito Santo que luta querendo nos transformar, mas esse desejo precisa vir de nós. O que é que nos afasta de Cristo? O que é que nos afasta de Deus? O que é que faz com que nós estejamos com o nosso carro tripidando, com os pneus murchos? O que é que tem feito? Se hoje nós recebêssemos uma manutenção preditiva, qual é a manutenção preditiva? Aquela que gera um diagnóstico, aquela que faz um check-up total em todo o equipamento, em todas as peças, em todos os componentes do carro ou do equipamento que seja. Então, se nós recebêssemos hoje do Espírito Santo uma manutenção preditiva, qual seria o diagnóstico que apareceria? Qual seria o diagnóstico? Deus, Ele já fez isso, sabia? Ele já fez uma vez isso através da vida do apóstolo João. E Ele fez 7 diagnósticos para 7 igrejas diferentes. Mas eu vou destacar 4 igrejas aqui. Uma, o diagnóstico feito para a igreja de Éfeso, que foi assim, em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Diagnóstico para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, verso 15 e 17, diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. No verso 17, estou rico, era
o que ele falava, o que era a soberba do coração dele. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí é João falando para eles, o Espírito Santo falando para eles, não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Diagnóstico para a igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha esse diagnóstico. A Filadélfia, capítulo 3, verso 8. Conheço as suas obras. Olha o que ele fala. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha a íntima compaixão dele falando assim, ó, eu sei que você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. Por mais que você fosse fraco, você queria sempre estar próximo, você queria sempre se esforçar para estar perto, para estar com um relacionamento com Deus. Deus, ele trata cada um na sua peculiaridade. Por isso que eu falei, se hoje nós recebêssemos um diagnóstico, a manutenção preditiva da nossa santidade, qual seria o nosso diagnóstico? Mas sabe qual é o mais interessante? Deus, ele nos deixou, Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é melhor do que qualquer mecânico de carro, você pode ter certeza. E esse mecânico que quer transformar a nossa vida conforme a vontade de Deus, ele habita em nós. E ele sempre quer fazer isso, sempre quer transformar as nossas vidas, sempre quer mudar a nossa forma de pensar para que a gente não pense como o mundo, mas pense conforme Cristo quer que nós pensamos, que a gente haja não como o mundo, mas como o próprio Deus quer que nós começamos a agir. E o Espírito Santo, ele está disponível a nós para nos ajudar nesse processo contínuo da manutenção da nossa santidade. E o Espírito Santo, ele está aqui. Independente do que tenha acontecido, o desejo dele para as nossas vidas é que, se há algo que está em nós que desagrada a Deus, que nós confessamos a Ele, que nós nos arrependamos e que nós possamos sim desfrutar do amor de Deus, desfrutar da graça de Deus e, principalmente, não sermos pegos de surpresa. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Espírito Santo que habita em nós, que nós não sejamos pegos de surpresa, mas que nós possamos ser purificados por Ele, dia após dia. Mas isso precisa partir de nós, nós precisamos desejar isso. E eu convido vocês agora a orar. Se há algo, confesse a Ele. Se há um desejo intenso, não por coisas que você faça, que talvez você faça aquilo que de fato é a vontade de Deus, mas se há um desejo de querer mais e mais de Deus, Ele também quer te ajudar nisso. Então fale com Ele agora. Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua constância, vontade em nossas vidas de nos transformar, de nos fazer com que sejamos de fato aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Muito obrigado por não desistir em falar com a sua noiva, em falar conosco, em querer que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor. Senhor, eu te apresento a cada um aqui, eu te apresento a minha vida. Senhor, que se há algo que tenha afastado os teus filhos de ti,
que o teu Espírito possa incomodar a cada um e trazer a ele o arrependimento, mas um arrependimento que faça com que ele não volte mais, um arrependimento genuíno, que não volte mais a praticar as coisas que te desagradam, mas Senhor, que haja de fato um arrependimento para que haja uma conversão de caminho onde a caminhada dele é fazer a tua vontade, ser transformado conforme o teu caráter. Senhor, que haja no nosso coração esse desejo e que o Espírito Santo nos incomode não apenas hoje, mas dia após dia a fazer aquilo que a palavra de Deus fala para nós fazermos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, viver em comunhão com o nosso próximo, em comunhão com Deus e viver de fato, Pai, é um processo intenso de santidade, de santificação. Senhor, que nós possamos almejar isto e que quando o Senhor voltar, Pai, nós estejamos plenamente preparados para estar contigo nos céus, para estar contigo, ceando contigo e desfrutando, sim, Pai, da nova Jerusalém. Senhor, que isso arda em nosso coração e que não seja apenas um simples dia, uma palavra guardada no coração, mas que possa gerar em nós o desejo de praticarmos ela, de viver em manutenção da nossa santidade e viver também, Pai, preparado para estar contigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e guarde essa palavra em nosso coração. E que haja transformação em nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vivam essa palavra, como diz. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Às vezes é bom encostar o carro e dar uma olhadinha, né? Reparar que enquanto o carro está andando, a gente escuta um barulhinho aqui, um barulhinho ali, mas nada que comprometa a nossa viagem, né? Só que esse barulhinho aqui, daqui a pouco, a hora que você começa a andar, começa a virar um barulhão, e justamente quando você está naquela viagem de férias, aquele barulhão era uma peça e quebra, né? E a nossa vida também acontece algo semelhante, né? Parece um barulhinho aqui, um barulhinho ali, um barulhinho acolá, mas começou um barulhinho, a gente vai deixando para lá. Até que chega um momento que, às vezes, compromete a viagem, né? Então que você possa fazer uma revisão da sua vida, né? Assim como o carro é submetido à revisão, você também possa fazer uma revisão periódica para fazer a manutenção necessária na sua vida. A verdade é que todos nós precisamos de manutenção. Existem coisas dentro de nós que vai se desgastando e a gente não percebe. Assim acontece com o motor também, ele vai desgastando lá dentro. Mesmo que você troque o óleo no tempo devido, mas ele sofre um desgaste. Nenhum motor dura para a vida toda. Então nós também não somos diferentes. Precisamos periodicamente fazermos essa manutenção. E se você precisar de um mecânico, eu posso indicar para você. Tem um mecânico chamado Jesus. Olha, sinceramente, nenhum carro que foi para lá voltou com reclamação. Sempre. E outra coisa, ele não coloca peça paralela, não, é só peça original. Amém? Que você guarde essa palavra no melhor lugar dentro do seu coração. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, tenha uma ótima semana.